Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. O Evangelho que ouvimos na missa de hoje é retirado do capítulo 14 de São Lucas e diz mais ou menos o seguinte, uma parte do Evangelho. Naquele tempo seguia Jesus uma grande multidão. Voltando-se para ela, disse: se alguém vem ter comigo e não me prefere ao seu pai, à sua mãe, à mulher, aos filhos, aos irmãos, às irmãs e até à própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não toma a sua cruz para me seguir, não pode ser meu discípulo. Assim, qualquer de vós que não renunciar a todos os seus bens, não pode ser meu discípulo. Jesus revela claramente as condições para ser discípulo dele. E são condições radicais, né? Porque ele é o próprio Deus e ele exige uma radicalidade para o seguir, né? Nada pode estar antes dele, nem a família, nem as posses, nem a própria vida. Carregar a cruz é o caminho do discípulo. Assim como ele carregou a cruz e morreu na cruz por nós, pois nós também, por amor a ele, por amor às almas, devemos carregar a nossa cruz cada dia, sem exagerar essa cruz, está bem? Todas as pessoas têm dificuldades nesta vida. Tu e eu, ao carregarmos a cruz de cada dia, o fazemos por amor a Deus, né? O verdadeiro seguidor avalia o custo de seguir a Cristo e entrega-se totalmente ao Senhor, porque é o único que vale a pena, porque só Ele tem palavras de vida eterna. Né? Por isso, em primeiro lugar, compreender o que é que Jesus nos ensina. Jesus não quer que o sigamos superficialmente, mas que tomamos essa decisão do fundo do nosso ser. Não percebamos que segui-lo é aquilo que dá sentido à nossa vida, corresponder ao amor dele por nós. Né? Pois evidentemente que Jesus, e a tradução deste Evangelho, às vezes algumas passagens aparece aquele que me quer seguir e não me preferir ao pai ou à mãe, é a tradução atual, mas também às vezes aparecia até uns anos atrás, não odiar o pai e a mãe, que evidentemente que Jesus não quer que odiemos ninguém, mas é uma expressão que nos revela que o amor a ele tem que estar antes de qualquer amor. Né? Jesus pede que o amor a ele esteja em primeiro lugar, acima de tudo o que é bom, mesmo a família e os bens. Ser discípulo é colocar Cristo no centro. As nossas decisões, projetos, afetos e tempo passam a estar ordenados pelo seu amor. Né? Por isso é tão interessante que nós pensemos nisto, né? Que a vida cristã, o seguimento do Senhor a ti, tem que configurar toda a nossa vida. Tem que dar luz a toda a nossa vida. Tem que estar antes de qualquer outra coisa. Não esquecer que eu estou nesta terra para cumprir, Senhor, a tua vontade. Não estou aqui para ir andando. Não estou aqui para que todos os meus sonhos se tornem realidade. Alguns se tornarão realidade, outros não. Mas o sonho mais importante, o sonho que Deus tem para cada um de nós, é que sejamos santos. É que cumpramos a nossa missão. Né? E depois acontece que Jesus conta duas parábolas. A parábola da torre e a parábola do rei. Né? Aparece no Evangelho de hoje. Né? Ensinam a prudência e o discernimento. Né? Construir uma torre sem planear é insensato. Começar a ser um bom cristão sem pôr as bases, sem perceber o sentido que isso tem, é insensato. Por isso, nós necessitamos rezar todos os dias e perceber que vale a pena. Vale a pena seguir a Cristo, vale a pena ser essa decisão radical de o seguir, de cumprir a sua vontade, porque as dificuldades apresentar-se-ão. E a verdade é que corresponder ao amor de Deus por nós, corresponder à nossa vocação, cumprir a nossa missão na Terra, não é o mais importante que temos que fazer, é o único importante que temos que fazer, porque inclui tudo o resto. Inclui tudo o resto, dá sentido a tudo. Se nós pensássemos que é simplesmente o mais importante, veríamos que haveria outras coisas menos importantes que também é preciso dar-lhe importância, e não é assim. A correspondência ao amor de Deus, a nossa vocação, a nossa missão, engloba tudo o que tu, Jesus, esperas de nós e tudo aquilo que nos faz felizes já nesta terra. Por isso, não quero, Jesus, construir a torre da santidade, a torre para chegar até ti, sem planear, sem pôr os alicerces, sem concretizar os meios. Por isso necessitamos rezar todos os dias, necessitamos receber os sacramentos com frequência,
começar e recomeçar, necessitamos ir à missa aos domingos, pelo menos, até se podemos ir com mais frequência, ótimo. Necessitamos rezar o terço e procurar que seja todos os dias. Depois também fala da parábola da batalha, do rei que entra na batalha e que se entra sem calcular as forças é imprudente. Assim também, seguir a Cristo exige reflexão e exige uma decisão madura. Seguir Jesus implica escolher a cruz e renunciar a tudo o que impede amar de verdade. A cruz que todos nós temos que carregar, por amor a Deus, não é uma cruz espetacular, é as dificuldades do dia-a-dia. É levantar-nos a horas, ir para a cama a horas, dizer que não a nós próprios. Às vezes fazemos um plano, gostava de fazer isto hoje e dedicar este tempo e de repente surge um imprevisto e vemos que Deus nos vem ao nosso encontro nesse imprevisto e temos que saber dizer, Senhor, que se faça a tua vontade e não a minha, e estar contentes, porque isso faz parte da entrega que cada um de nós está chamado a fazer nesta terra. Não podemos fazer tudo o que sonhamos, tudo o que realizamos, tudo o que imaginamos, mas sim que temos que cumprir aquilo que tu, Jesus, esperas de nós. Não é? À primeira vista, estas palavras parecem duras, mas no fundo são um convite à liberdade interior e à alegria desse amor sem condições, porque a Deus ou o pomos em primeiro lugar ou não podemos pôr em mais nenhum lugar. Né? A Jesus não o podemos pôr, porque Ele é Deus feito homem, não podemos pôr em terceiro, quarto lugar na nossa vida, não tem sentido. Né? Jesus quer libertar-nos de tudo aquilo que nos prende, a dependência da opinião dos outros. Quantas pessoas às vezes deixam de ser bons cristãos porque o que é que os outros vão pensar? Às vezes uma pessoa está a sair de casa ao domingo de manhã e de repente chega lá uns amigos, uns familiares, e já está a sair de casa para ir à missa e depois já deixa a missa para tarde. Não pode ser assim. Se os familiares, os amigos não vão à missa, mas que esperem, sobretudo se não avisaram, mas nós não podemos deixar a Deus para segundo lugar. Se nos faz bem ir à missa logo de manhã e depois já à tarde, já, olha, se tivessem avisado, teríamos dito para chegar depois, vamos à missa, o que seja, mas não ceder nas coisas de Deus assim por dar cá aquela palha, como diz o povo, né? por um motivo superficial. Né? O medo de perder, o apego às coisas e ao conforto. Jesus liberta-nos de tudo isso. Né? Às vezes, sei lá, se tu és universitário e estás a preparar os exames, às vezes o pavor de que posso tirar uma má nota, deves esforçar-te, mas ao mesmo tempo não esquecer que o fim da tua vida não é tirar boas notas, que é bom que tires boas notas, mas o fim da tua vida é cumprir a vontade de Deus. E por isso faz parte da vida os fracassos, as coisas que não correm bem. Como é que eu giro os meus fracassos? Porque isso também manifesta se Deus está em primeiro lugar na minha vida ou não. Né? Às vezes, se ficamos muito desanimados com uma dificuldade, com uma contrariedade, é sinal de que Deus não é o único fim da nossa vida. Né? Há outros fins pelos quais pensamos que isto e não pode ser, né? Porque temos de ter esse desejo de agradar a Deus e confiar na sua providência. Estamos nas mãos de Deus e Deus permite dificuldades que nos vão configurando com Cristo, que nos vão libertando do nosso eu. Só quem se desapega de verdade pode amar plenamente. Quando colocamos Jesus no centro, tudo ganha uma nova luz. As relações com os outros tornam-se mais autênticas, o trabalho adquire um sentido, o sofrimento transforma-se em uma oportunidade para identificar-nos com Cristo. Não é renunciar por perder, mas renunciar para ganhar. Quem perde a sua vida por mim, salvá-la. Quem procurar salvar a sua vida ou centrar a sua vida em si próprio, perdê-la. A alegria do cristão nasce dessa entrega total, que nada teme, porque tudo confia ao amor de Deus. Não tão bonitas estas ideias do Evangelho de hoje. Né? Pois com Maria, o sim é mais fácil dizer que sim. Maria é um modelo perfeito dessa pessoa livre e confiante. Né? Ela também ponderou as exigências, digamos assim, perguntou como será possível isso, não conhece o homem. Na Anunciação pergunta o que não entende, porque ela percebe que Deus quer que ela tenha o propósito de permanecer virgem para sempre, e de repente o anjo vem revelar que ela vai ser mãe, e Maria sabe que isso é incompatível, e pergunta, afinal, qual é a vontade de Deus? E o anjo diz, no caso, para ti a vontade de Deus é precisamente esta, vais permanecer virgem para sempre, e ao mesmo tempo vais ser mãe, né? Pela força do Espírito Santo, né? Conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, etc. E Maria confia, diz que sim, mantém-se sim até ao fim, né? Amou Jesus mais do que tudo, o acompanhou até à cruz, sem reservas, que ela nos ensina a colocar Cristo acima de tudo, a viver desapegados do passageiro, dos bens passageiros, a seguir o seu Filho com alegria e fidelidade. Com Maria aprendamos a construir a torre da nossa vida sobre o amor de Deus, que essa torre seja firme, bela e duradoura.
Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.